Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outro horário. Eu sou a Daniele Ferrarese e nós estamos aqui para estudar a Lei do Triunfo, com a Greta Souza também. Ela, no YouTube a Greta já está lá e agora eu vou chamá-la aqui. Eu não estou te vendo, Greta. Agora sim. Agora a Greta apareceu aqui para mim. Gente, nós estamos no capítulo 14 desse livro maravilhoso que a gente já tem estudado há um tempo. Olá! Agora dando oi aqui no Instagram. Bom dia! Bom dia, amiga. Bom ver. Vamos Gente, mandar aviãozinho pro povo aí. Então, ó, nós estamos na 14ª lei, né? No capítulo do fracasso, bem interessante esse capítulo. Eu também gostei bastante. Muito legal. Então, para quem está aí vendo, manda balãozinho, convida as pessoas para assistirem, compartilha. E essa proposta nossa, né, aqui do Nutrição, é uma proposta para a gente unir forças, né, Greta? Exatamente. Para estudar os livros. Nós estamos nesse livro, mas a gente vai para outros depois. Tá? Isso. A ideia nossa é realmente partilhar de outras leituras. A gente fez todo esse livro, a gente está no finalzinho, estamos acabando ele. E a ideia é que a gente continue com outros livros também. A gente já tem um próximo, mas a gente ainda não vai divulgar. Mas a gente também quer ideias que vocês também possam estar passando para a gente e também outras pessoas que queiram estar junto nesse momento também é muito bem-vindo, né? De participar aqui ao vivo com a gente, fazendo uma leitura, trazendo aí um livro que a gente pode em comum estar trocando, né? Como a gente fez esses meses aqui com a Lei do Triunfo. Exatamente. E aí, o que podemos falar sobre o capítulo do fracasso? Eu acho que o mais interessante que ele traz nesse capítulo é a gente entender o que é fracasso para cada um, né? Porque, assim, ele fala sobre a derrota temporária e sobre o que é fracasso, né? Porque, assim, eu achei muito legal, assim, várias partes do livro onde ele fala da história dele, na realidade. Nesse capítulo ele fala bem claramente, né, Dani? Da história dele, assim, dos trabalhos que ele passou, por onde ele passou, as derrotas, né? Temporárias que ele teve. Por que temporárias? Porque diante de cada derrota ele percebeu onde ele tinha, de repente, se equivocado, errado, aprendendo como ele poder se posicionar melhor numa próxima oportunidade. Então ele vai falando sobre o trabalho dele profissional em várias situações da vida dele e o que ele foi aprendendo com todas elas, né? Porque às vezes a gente fica, e é muito interessante o quanto ele é resiliente, né? Ele é. Nossa, o quanto ele é resiliente. Só que ele, ao mesmo tempo, sabe o que eu fiquei pensando, assim, ao ler o capítulo? O livro todo, né? Que ele fala muito sobre isso. Que ele é resiliente, mas ele apanhou bastante, hein? Para aprender determinadas coisas. Pois é. Nossa, o cara foi do céu ao inferno muitas vezes até ele. Exatamente. Até ele entender que aquilo, que ele tinha que parar de ter aquele comportamento. Sim. Né? Então, mas aí a gente entra num ponto muito interessante, que tem gente que parece que precisa bater a cabeça trocentas vezes para aprender. Né? Então, assim, a gente pode pensar exatamente nisso. Quantas pessoas tem que ali, parece que passa por uma, passa por duas, passa por muitas vezes e ainda não aprendeu. Claro que a gente não precisa ter tantas derrotas temporárias na vida para aprender, se a gente tiver a humildade de olhar o que a gente tem para aprender naquela derrota temporária e não um fracasso. O que eu percebo aqui é que ele tinha um talento, ele assim tinha muito talento para dar a volta por cima. E isso é sem dúvida nenhuma
E ele repete várias vezes, porque eu sempre fiz mais do que eu era pago para fazer. Sim. Porque eu sempre fiz mais do que eu me propunha. Porque ele usava as leis. Tanto é, gente, que todas essas derrotas serviram para ele criar essa estrutura de, né, esse livro, As Leis do Triunfo, porque ele foi entendendo o que não funcionava, o que funcionava, né? E deixou aí esse legado para a gente. Porque, assim, ele não, em nenhum momento ele é específico, né? Ele não conceitua o que ele vê como fracasso e o que ele vê como derrota, mas ele não tem um conceito, mas ele deixa bem claro, né, que o fracasso para ele seria algo que não tem mais jeito. Eu entendi como isso, alguma coisa que você não tem como seguir adiante. Sim. Então, sim. E que por isso que ele não gosta de usar essa palavra, né? Ele acha que não se deve falar que a pessoa é fracassada, ou que, porque é como se você estivesse pondo um ponto final na história. Morreu, acabou, não tem mais chance. Acabou, não tem mais jeito. E aí ele usa, né, troca isso, diferencia por derrotas temporárias, porque ele coloca exatamente essa ideia de que sim, a gente erra o tempo todo, mas que esses erros, eles nos ensinam, eles nos levantam, eles nos fazem ver a vida de outras formas, né? De entender várias coisas. Eu acho muito... E é bem... Eu sempre acreditei nisso. Ele coloca como contratempo, né? Exatamente. Eu sempre senti dessa forma, não sei você, mas eu sempre senti bem forte essa questão. Assim, o que eu estou aprendendo com aquilo que de repente, entre aspas, deu errado, mas não que seja um fracasso. Então, toda a minha trajetória profissional eu vi dessa forma também. O que eu aprendi, né? Até os relacionamentos, gente, pegando um gancho para os relacionamentos. Não é que fracassei naquele relacionamento que não deu certo. Deu certo até aqui, o que eu aprendi com ele nos próximos relacionamentos. Trabalho é a mesma coisa, né? Lógico que você não precisa chegar a um ponto aqui, ele fala, né? Ele relata pra gente todas as situações que ele trabalhou, onde ele chegou a uma estaca de zero dinheiro, muitas vezes, né? De uma escassez financeira absurda, até que ele entendeu que não precisava chegar a esse ponto, né? E eu achei muito, ainda mais na época que ele viveu, quase que com a guerra, época de guerra, tantas coisas de escassez mesmo, de dificuldades que ele passou e ele traz aqui no livro, né? Foram muitos esforços, sem dúvida alguma, né? Mas será que precisava chegar até o limite, né? Ele traz a guerra como, ao mesmo tempo que como toda essa tragédia, né? Ele coloca como uma oportunidade também, né? Ele fala das oportunidades que a guerra trouxe. Que a guerra trouxe, E interessante que ele olha para as derrotas temporárias dele como pontos decisivos da vida. Né? Então ele vai contando, né? Eu tive o primeiro, o segundo, vários pontos decisivos na vida dele que foram direcionando. Então eu entendo que apesar dele ter repetido alguns erros, sempre foram. Ele repetiu o formato da maneira como ele via o dinheiro na vida dele. Né? Ele não repetia as estratégias, né, de negócios. Não, exatamente. Ele sempre mudava a forma de lidar com aquela situação. Cada vez que ele pegou uma nova atividade para fazer, é um livro que se trata de trabalho, né, gente? Nós estamos falando de triunfo e aqui o profissional é o principal. Sim, né? sim. Então, ele fala que cada vez que ele teve um ponto decisivo na vida dele, que ele precisou iniciar ou terminar com algum trabalho, ou seja, porque ele faliu, porque ele, né, o negócio não deu certo, ou o que quer que seja, ele sempre volta com algo a mais, né, com novas coisas, ideias e tal. Então, ele repete. O problema dele durante muito tempo aqui foi que ele gastava mais do que ele ganhava. Sim, né? Cuidando da família, tendo uma vida boa, com carros, né? Com carro bom, com casa boa. Então,
ele tinha um problema com essa ligação com... Não é com fazer dinheiro, isso ele tinha muita facilidade, ele fazia muito dinheiro. De lidar com o dinheiro que vinha. Então isso foi o que ele mais apanhou durante a vida, né? Exatamente. Ele fala, né, que a força nasce da resistência, e na presente lição a gente vê que o caráter reto, o fruto de muitos reveses e contratempos, de derrotas temporárias, que os ignorantes chamam de fracasso. Então, para começar, ele fala um pouco sobre isso, que o que ele não entende, então, como fracasso, né, sim como derrotas temporárias. E depois ele vai passando aí um pouco sobre essa questão dos pontos decisivos que ele aprendeu, né, com relação a tudo isso. E cada derrota traz uma lição. Então, cada forma que ele percebia como derrota, aquilo que não deu certo, o que ele aprendeu para a próxima etapa, né? Então, ele não desistia. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de olhar. O fracasso seria, eu desisto de tudo. Né? E a gente vê muitas pessoas que não vê possibilidades porque está nessa mentalidade de fracasso. Eu desisto. Eu não vou conseguir. Não adianta. Ou seja, está fechada, a mente está fechada para não ver as possibilidades que estão aí, porque sempre tem possibilidades enquanto a gente está na vida, vai ter possibilidades e uma forma diferente de olhar aquilo que está ali nessa derrota e não o fracasso, né? Não olhar como um fracasso. E acho interessante também como ele coloca que essa derrota não é única e exclusivamente por conta da pessoa, né? Então, ele cita aqui o Pânico Financeiro de 1907, Sim. né? Ele fala sobre a guerra, sobre a empresa falir, que não era dele, que ele era funcionário. E então ele coloca que ele várias situações, né? Ele deixa bem claro que nós vivemos numa sociedade, que essa sociedade é influenciada pelo nosso comportamento, né? Que nós podemos estar no controle do nosso trabalho, mas que nós não temos o poder de mudar o governo, de mudar. Exatamente. Então sempre existiu, né? A questão política, econômica, a situação que estava vivendo. Então ele fala também, né? Assim, com relação a várias situações. Então, como você falou, situações onde ele era funcionário e a empresa faliu. Situações onde o negócio dele não deu certo. Aquela outra situação que foi a última, dos sócios roubarem ele, né? E aí ele teve que rever e lidar com a intenção da vingança. Na verdade, esse capítulo do fracasso, e é bem isso mesmo que eu senti, ele é o capítulo, na verdade, que escreve o livro inteiro, né? Porque ele volta. De certa forma. Ele faz isso em todos os capítulos. O capítulo passado ele trouxe todos os capítulos de novo. Não é que ele traz, ele vai fazendo as conexões. No sentido do sentir dele, que foi, eu acho, que o grande marco para ele, para ele escrever o livro como um curso, né? No livro, no começo do livro, ele traz bastante essas situações que ele vivencia, né? Ele conta a história dele e tudo. Mas aqui, como a gente já leu todos os capítulos, né? A maioria dos capítulos, a gente vai ligando as informações, né? Sim, então, ele vem contando como que ele entendeu cada uma das leis, né? Onde que ele foi aprendendo que aquela lei funcionava, né? Que foi nas derrotas, né? Então, ele foi percebendo que toda vez que ele era derrotado por algum obstáculo da vida, ele aprendia uma lei específica aqui do livro, uma ou mais leis, né? Porque ele não teve 16 derrotas, ele não fala sobre 16 derrotas. Né? Não. Mas tudo que ele aprendeu com todas as coisas. Sim. E aí eu sinto assim que ele traz vem à tona, né, essa questão de que ele não se colocou em nenhum momento como vítima, ele sempre se responsabilizou, mesmo quando ele quis não se responsabilizar, porque quando ele fala da vingança dos amigos que roubaram ele tem um grau de consciência, né, de parar e analisar e ver que isso era só uma vingança, que energia é essa que vai estar colocando ali, de que forma e para onde isso vai levar? Exatamente. Então você fala, poxa, né? A pessoa
realmente a gente tem que ter uma capacidade de olhar além da situação muito, muito, muito grande, né? Senão a gente cai mesmo na vitimização, a gente vai culpar o patrão, o colega de trabalho, o marido que não apoiou, a Sim. esposa. E aí você terceiriza um monte de coisa e não fica com aquilo que é responsabilidade sua também, porque Porque tem, todos né? fazem parte, né? E Porque você tem a tem sua todas essas pessoas responsabilidade disso. envolvidas, Sim, né? Então, exatamente. mas tá, tem, né? Tem a pessoa que não tem tempo para te orientar, para ficar com você, tem a empresa que é isso, tem todas essas coisas, né? Elas estão ali, Sim. mas tá, e aí? Qual que é O que seu eu papel faço nessa com isso é história? essa questão, né? Tudo isso faz parte. E tá, e o que que eu então faço com isso que faz parte? Esse é um grande ponto, porque as pessoas Aí, ficam muito na vitimização, no comodismo, nessa situação, e aí, óbvio, né? Você não quer se responsabilizar. E eu vejo muito assim, Dani, as pessoas que ficam no comodismo, as pessoas que ficam na vitimização, na verdade, elas não querem ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade, de fato, daquilo que de repente pode dar errado. E ter a humildade de falar, cara, eu errei ali mesmo. Podia ter feito entra nos diferente. medos, né? No medo do fracasso. É, exatamente. Na verdade, não tem como a gente aprender a estar na vida sem a gente olhar para as nossas responsabilidades e o que a gente faz em cada situação. Eu falo que estar no adulto, no olhar sistêmico, é exatamente isso. E a gente tem aí muitos adultos que não querem estar no adulto. E aí não tem como triunfar na vida. Porque não existe Exatamente. triunfo sem autorresponsabilidade. Ele tá sempre falando da ponta do arco-íris, né? Ai, Ele acho tão fala bonitinho assim, isso. Tipo o baú do tesouro. exatamente, né? Então ele coloca assim: quando eu pensava que eu estava indo para a ponta do arco-íris, Opa, o que mais que tem aí para a gente opa, vinha, descobrir? Não é? né? O que mais que tem Levando aí um para a gente tombinho. descobrir? É muito legal isso, gente. E a vida não é assim, né? A vida é exatamente isso. É inacabada, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas pensarem, né? A vida, ela é um construir diário, né, gente? Não tem. Às vezes a gente comenta assim, nossa, o que, que ainda tem para inventar nesse mundo, né? Tanta tecnologia, tanta coisa. Eu dou aula de criatividade, às vezes a gente para ficar pensando sobre isso, né? Sobre inovação, sobre a dificuldade que hoje nós temos para ser reconhecidos por uma criação, por uma inovação, porque está todo mundo criando e todo mundo sabe de todo mundo, porque antigamente não se tinha nada no mundo, né? Por exemplo, você faz Thomas Edison lá com a energia, com a luz, né? Então, daí você fala, meu, mas a gente vivia no escuro, né? Só que Exato. quantas outras luzes foram criadas após Thomas Edison e que a gente nem sabe quem criou? A gente sabe, tem patente, você olha na internet, você vai saber quem é, mas não é divulgado, não é falado o tempo inteiro. A pesquisa científica não tem nome de. A gente De publica, outras tá pessoas. lá o autor né, de quem De quem descobriu, criou. tal, de quem criou, mas não é como era antigamente, porque hoje você piscou, tem um artigo publicado, tem uma pesquisa. Então, a informação ela nos deu, né, essas duas questões aí, que é o fato, né, de você ter que lutar mais para a sua ideia ser uma ideia reconhecida como uma inovação, mas ao mesmo tempo todas essas informações te ajudam, A né? chegar, né? A chegar em algumas questões. E isso é muito legal. Sempre dá. A questão da criatividade, ela está muito linkada com a forma que a gente vê as coisas, né? As minhas necessidades, a necessidade do outro, como que eu vejo isso, o que que eu posso fazer? E aí você vai criando essas possibilidades. Dani, ele fala, ele tem uma frase muito forte aqui, que eu acho que seria legal a gente falar,
mas trazendo para uma situação, lógico, que não precisa ser de tanto extremo assim, tá? Que ele fala assim: infeliz é a pessoa que nunca experimentou a sensação de ficar uma vez ou outra sem dinheiro. A pobreza é a maior experiência que um homem pode ter na vida. E aí eu acho que é importante a gente falar, lógico que a gente não tem que chegar ao ponto de uma pobreza extrema, né? Mas a falta de, né? Quando você tem que mudar um pouco, quando você tem que mudar seu estilo de vida, as renúncias que às vezes alguma fase da nossa vida a gente tem que fazer, né? E essa pobreza, não só uma pobreza, ele fala da questão da pobreza do dinheiro mesmo, do financeiro. Mas se a gente linkar essa pobreza espiritual, aqui fica muito forte, né? E aí, quando ele fala isso, ficou muito claro para mim, assim, como é importante a gente... E aí a gente fala de outros capítulos que ele já trouxe, a questão da fé, a questão da crença, a questão do autoconhecimento, a questão de saber quem é você, quais são seus valores éticos, caráter, porque entra muito aqui nessa análise, né? Então, assim, quando a gente está em situação numa vida, por exemplo, que você tem que abrir mão de algumas coisas por uma nova fase da vida que você tem, né? E as renúncias, como lidar emocionalmente com essas renúncias? Né? Porque ele assim... fala do prever, né? Você está falando aí, não sei se nós estamos na mesma página, mas ele coloca assim: o dia da fartura é a véspera da miséria. Né? Porque às vezes você tem tanto, de repente, pum, como que você lida com isso? Banqueteava sem prever que a fome viria em seguida. Então, é essa questão do plano, né? De você, não é nem do plano, é de você conseguir deixar um pouco para amanhã, né? Então, essa ânsia que a gente tem de estar experimentando tudo no hoje, né? Daquele sem carpe um projeto, diem, na verdade, né? eu falo que tem uma linha divisória entre o viver a vida intensamente e o viver, que é aquilo que o Cortella fala, né? Como se não houvesse amanhã, né? Então a gente, na verdade, a gente precisa viver a vida como o tempo escasso que nós temos mesmo, sempre pensando que hoje pode ser a última oportunidade que nós temos de realizar coisas, mas não o desespero de fazer tudo hoje porque não vai ter amanhã, né? Então não, você tem que ter um sonho, né? Você tem que ter um propósito. Então, a ideia do viver intensamente a vida, do carpe diem, né? Do carpe diem aí, é você aproveitar das oportunidades que você tem, do momento que você está vivendo, para que o seu futuro, né? Para construir um futuro melhor, né? Independente de ficar pensando se ele vai vir ou não, porque, né? Pode ser que ele não venha. Né? Só que sem essa ansiedade, porque eu sinto que muita gente faz isso que ele estava colocando aqui, né? Ele fez isso, né? Um monte, isso. Ele fez isso, ele vivia o imediato. Apanhou, foi o que ele mais apanhou. E ele fez isso não só por ele, não. Ele fez pela família, ele cuidou da família, né? Numa época em que o homem trabalhava mais que a mulher, né? Então, trabalhava e a mulher não, na verdade, né? Então, ele fez muito pela família, mas ele deixa bem claro isso, né? Que a gente tem que viver uma vida de acordo com os nossos... você ganha bem, você pode ter uma vida melhor, mas eu acho que tem um plano, né? Eu acho que tem um ponto que é importante, sabe? Às vezes a gente escuta a pessoa falar assim... você precisa gastar o que você ganha e não gastar mais do que você ganha. Eu acho que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Com certeza, porque você tem que ter um projeto, um investimento, algo ali na frente. Tem que sobrar. Para gastar melhor, né? Como a minha mentora Ariadne fala. gastar melhor.
Gastar melhor, né? Garantir que amanhã você Sim. possa continuar tendo esses prazeres, né? Então, eu acho que ele, E não, não no imediato. ele é de uma época em que a estabilidade era mais fácil, né? Não vou falar estabilidade financeira, mas de vida, né? A gente tinha uma estabilidade assim de emprego. Ele passou por altos e baixos porque ele estava à frente de coisas, né? Ele estava sempre num projeto Sempre inovador, olhando mais, né? Querendo algo então mais. Crescia a ousadia dos negócios dele deixava ele sempre nesse tudo ou nada, né? nesse lugar inquieto, né? Ele era um inquieto. Mas as pessoas tinham empregos de anos e anos, trabalho de anos e anos no mesmo lugar, né? Sim. Então, era uma outra época. Hoje as pessoas são extremamente descartam as coisas com muita facilidade, né? As roupas, tudo, né? Então, a gente precisa estar sempre trabalhando essa questão do imediatismo, do prazer da nação dopamina. Comprei o livro. Comprou? Deve estar chegando. Comprei Nação Dopamina e o Jeito Harvard. Eu tenho. O Jeito Harvard de Ser, né? Esse eu tenho. Do jeito Harvard de Ser, eu tenho. Vermelhinho. Ganhei de uma aluna minha, quando eu dava aula. Não, tem um negócio de feliz no meio do título, eu esqueci. É o jeito Harvard de ser feliz. E de Porque ser feliz, é a isso. matéria sobre felicidade na faculdade de Harvard. Isso mesmo. Eu li também já. Então, essa questão da gente estar sempre buscando agora, né? É o que faz a gente ter várias derrotas, porque nós ficamos muito assim, eu tive um dia cansativo, eu trabalhei muito hoje, eu tive um dia cansativo, então eu vou comer, beber, não vou me exercitar, não vou, né? Porque eu mereço, porque amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vejo. A gente fica muito nisso. É, né? Muito no imediatismo mesmo, aí não vai dar, né? Aí não dá certo. É onde você perde muita coisa. Uma das coisas que ele traz já no sexto ponto decisivo que ele foi se olhando que ele fala assim, né? A maior parte das minhas derrotas temporárias, ou se não todas, foi devida principalmente ao fato de que eu não descobrira ainda o trabalho ao qual poderia me entregar de corpo e alma. Sim. Ai, gente, outra hora eu isso tava é pensando demais! nisso. Bom dia, Carla, Carla. dando bom dia aqui. Bom dia, pessoal que está aqui no Insta. E é bem isso, né? Nossa, eu estava pensando nisso numa outra hora que você estava falando, né? E aí acabei que eu não trouxe isso para o momento. Mas, gente, isso foi uma das coisas que mexeu bastante comigo, porque as pessoas, elas querem, aos 17 anos, ter certeza da profissão que vai exercer e da carreira bonitinha, olhar para frente e falar isso assim, né? E como que é importante a gente entender que é o melhor para o momento, né? Sim. Essa é a profissão que você vê sentido nesse momento. Agora. Hoje. Então, faz. A gente faz todo um trabalho de orientação, né? Agora eu vou falar da maneira como eu atuo, né? Eu faço todo um trabalho, a gente fica pensando em várias coisas para a pessoa ter um direcionamento mesmo, de acordo com aquilo que gosta de fazer, das habilidades, da onde quer estudar, do que está disposto e tal, né? Dos seus interesses, para ter a escolha mais acertada para o momento. Talvez termine a faculdade com essa certeza, né? Mas a vida vai encaminhando e aí cada momento saiu da faculdade é uma nova escolha, né? Entrou num lugar, depois a gente vai refazendo as nossas escolhas o tempo inteiro. Então é muito importante a gente entender isso. Até a gente, né, Dani? Ontem a gente estava conversando um pouco numa outra live da Rede Mulher lá que a gente estava, nas Marias, e foi uma coisa legal isso, né? A gente está aqui há 20 anos trabalhando. E a gente sempre se questiona, a gente ama o que a gente faz, mas essa coisa de se questionar, o que mais eu posso fazer? Qual outra coisa que eu tenho? Esse incômodo, ele é muito importante, que faz a gente fazer um movimento, né? Então, eu sinto muito isso. O incômodo
qual é o movimento novo que eu estou fazendo aí para mim? Exato. E é o não se acomodar. Você Né? sabe Por que mais que ontem eu você estava ame o que você conversando. faz, né? Uhum. Ontem eu estava conversando com uma paciente, né? Uma cliente minha, e a gente estava falando de casar, né? Ela se viu num movimento para comprar uma casa ou construir uma casa. E aí a gente estava conversando sobre. Aí ela falou, mas eu me vejo tão menina, não me vejo preparada para casar, para construir, para casar, para dar espaço. Mas ela já mora com a pessoa, né? Com o namorado. E aí eu fiz todo um trabalho de olhar para trás. Você se via preparada para entrar na faculdade? Não. Não. Você se viu preparada para. Quando você saiu da faculdade, você se sentia preparada para assumir seu primeiro cargo no trabalho? Não. A vida está no processo, né? Aí ela falou, porque ela também tinha trazido a questão de ser mãe, né? Porque ela ficou com umas crianças no final de semana, aí ela trouxe. Gente, a verdade é que esse sentimento de que está tudo certo para realizar algo não vai acontecer. Não existe. Ninguém. Isso, Olha, né? eu tenho 20 anos de profissão e Sim. desde que eu estava na faculdade, eu faço treinamento, palestra, falo ao vivo, né? E eu tenho 16, vou fazer 17 anos, fiz agora no meio do ano, 16 anos que eu sou professora universitária. Toda vez que eu entro numa sala de aula com novos alunos, toda vez que eu tenho que dar uma palestra para um novo público, dá frio na barriga, gente. Dá frio na barriga. Mas isso é eu posso muito estar bom, super né? Não é preparada para ruim. isso. É isso que a gente tem que entender. Isso é bom. Deixa eu ver o que a Carla escreveu aqui. Eu achei legal o que ela escreveu aí. Ó. Eu descobri o que eu amo fazer aos 43 anos. Ai, que linda. Que é a consultoria de imagem e estilo. Ai, Carla, eu tô precisando de uma consultora. Olha lá. A Carla é uma graça. E é Adorei. isso, a gente tem que estar aberto às possibilidades e olhar aquilo que a minha alma tá ali naquele momento, né? Então não é porque eu tô ali há 20 anos trabalhando com isso que eu tenho que continuar mais 20 anos trabalhando com isso. Por exemplo, eu posso rever. Exatamente. Né? E esse rever é buscar as possibilidades, olhar aquilo que a minha alma está me chamando para esse momento agora, e tá tudo certo. Isso que é legal, porque a vida é movimento, a vida está no processo. E sabe o que é legal da fala dele? Que ele fala assim, né? Eu só parei de ter derrotas, né? Dessa forma, né? Quando eu entendi quando eu descobri o verdadeiro trabalho ali que me dava sentido, em nenhum momento ele fala que todos os outros trabalhos dele não fez sentido. Não fez sentido. É isso que eu acho verdade, incrível. Ele não descarta. Ele não descarta nada, pelo contrário, na realidade. Tudo que ele aprendeu com todas as aspas derrotas que faz ele olhar hoje porque ele é. Ele sim, eu não sei se eu acho que a gente não falou exatamente qual seria essa profissão, né? Ele se encontrou sendo a pessoa que faz os cursos. Professor. Ensinando sobre essas leis, tanto é que Napoleão Hill tem vários livros, né? Ele falou, nunca aprendemos bastante. Foi ele que publicou. Olha isso que legal. Nunca aprendemos bastante qualquer coisa antes de começar a ensinar. É linda essa frase, né? Que ele traz. Então, ele foi vendedor, ele foi publicitário, lindo. Ele foi vendedor, ele foi publicitário, ele foi gerente. Ele trabalhou em vários lugares, né? Com carvão, com comércio. E aí o que a gente percebe... Peraí que tá tocando aqui. E aí o que a gente percebe é que ele pega tudo isso, toda essa habilidade para vender, porque ele tinha habilidade, gente, para vender, ele tinha habilidade para gerenciar, e a gente vê que todas as derrotas que ele viveu, algumas com uma certa imprudência e com o dinheiro, mas todas ligadas a um momento, a uma ousadia que ele teve, então ele não tinha como ser diferente também, né? E ele pega isso e vai ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, é demais olhar para isso e entender, né, que a profissão também é construída, né? Que a nossa profissão ela vai se adaptando,
se constituindo. Sim. É muito legal. E é bem essa questão de estar no processo, e sentir o processo, e percebendo, e você, a vida para mim, eu acredito que a vida é isso, a vida está no movimento, você sentindo o processo, vendo o que cabe hoje, e não ficar numa acomodação, né, nessa situação de acomodados. E aí ele fala, o homem colhe aquilo que semeia, a gente já falou muito sobre isso em várias situações aqui também, em toda a leitura do livro, né? Ai, deixa eu ver onde mais que eu achei interessante, assim. Cada derrota temporária deixou uma marca no meu coração. Me fortaleceu. Exatamente. E é isso, né? Por isso que não é fracasso. Uhum. O fracasso o que ele quer dizer nesse capítulo, o fracasso é exatamente essa, quando a gente desiste de tudo. Ou seja, a gente não consegue ver aprendizagem em nada. E não existe, não existe nenhuma situação da nossa vida algo que você não aprenda. Impossível. Olha, se você estiver observando, você vai estar aprendendo, não tem jeito. Tem uma coisa que ele coloca aqui, né, que eu acho que é muito que a gente precisa estar refletindo constantemente, né? Tem gente que quer cortar caminho, tá? Quer cortar fila, quer pedir para alguém indicar. Muitos anos no RH, eu sou super a favor de indicação. Quando alguém me indica alguém para algum serviço, para algum trabalho, eu adoro, porque eu acho que se está indicando é porque essa pessoa já tem algo, sabe? Né? Confia. Mas indicação não mas essa indicação ela vem da moral, ela vem da habilidade, da competência dessa pessoa. E eu vejo muita gente querendo só cortar o caminho do negócio. Não dá para você arrumar uma vaga para minha filha lá, não sei aonde, né? Olha, eu trabalho, não sei, eu posso fazer tal favor para você. E ele coloca um negócio que é para a gente pensar sobre isso. É muito melhor associar-se a algumas pessoas direitas do que a uma multidão de gente que segue um caminho errado. Afinal de contas, o direito sempre vence. Eu percebia, teve uma época que eu conversava bastante com meu marido sobre isso, né? Que logo lá na carreira dele, existiram algumas situações em que fizeram propostas para ele de vender coisas, de fazer coisas assim que tipo assim, eu jogo material fora, né? Ou eu descarto material, por que eu não vou vender isso? Né? Só que esse material é de quem? É da empresa. Então, se eu for vender isso, nada mais justo do que dizer para a empresa que você está pegando o material que ela está descartando, fazendo isso, pedir autorização, essas coisas. Mas tinha um negócio escondido e as pessoas queriam que ele participasse. Então, e aí, né, a gente começava a comentar sobre como essas pessoas não conseguiam avançar na vida. E é sobre isso, a gente vê muito isso também. A gente conversa muito em casa sobre isso, Dani. Que quando a gente sempre tem, né? Que aí vai da nossa o caminho mais fácil não significa que vai ser o caminho mais promissor, né? Então, sabe, de querer cortar caminho, de querer passar por cima das pessoas, de achar que isso vai te... Eu sei, eu escuto assim, às vezes, das pessoas. Ai, fulano faz coisa errada, onde ele tá, o carro que ele tem. Gente, mais cedo ou mais tarde acontece isso que ele falou aqui. Sim. Quando você pensa, você está chegando na ponta do arco-íris, você leva um tombo. Né? É a questão muito quando ele fala sobre andar com as pessoas corretas, né, direitas, tem a ver muito com o mastermind. Está falando de quem segue o caminho quem a gente que é legal, caminho, né? Onde a gente escolhe, com quem a gente escolhe caminhar, né? Como isso é importante no trabalho, isso acontece direto. Acho que na nossa área também acontece. Quantas vezes não aconteceu, Dani, de você ter uma proposta para você fazer um laudo de uma coisa que não é paciente seu? E vão falar que vão te pagar por isso. Eu não faço, nunca fiz e não vou fazer. Sim, também não. Mas tem um monte de profissional que faz. Sim. Né? Quantas pessoas, olha, vende nota para imposto de renda? Quantas pessoas faz? Então, assim... Muita gente.
Então, assim, agora vem aqui, esse negócio de arma de fogo. plano, não sei o que. Não, gente, você não arma pode de fogo. fazer a avaliação Não para há uma fogo? avaliação. Posso, só que eu não faço. Gente, né? Sabe? Eu também nem então, tenho assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa assim que a gente mas vê. Mas por que eu não faço? Porque eu não acho que... Porque eu fico pensando assim, se eu fizer uma avaliação para esse cara pegar uma arma, eu vou fazer aquela avaliação. Tem que ser a avaliação, não é? E se mas não de qualquer jeito. E eu vou dar não. E eu vou, sim, entendeu? Se você sentir que não é para ter... que tem os testes, né? Não, a pessoa quer pronto, Dani, é que tá. As pessoas querem encurtar caminho, como você falou. Claro, e geralmente essa pessoa que está pedindo para encurtar o caminho, ela não deveria estar com uma arma de fogo na mão. Com certeza. Né? Porque tem muitas coisas que acontecem, né? Em todas as áreas, quem está escutando a gente sabe do que a gente está falando. Em todas as áreas vão ter pessoas querendo encurtar caminho, te convidar para fazer coisas, porque vão te pagar mais por isso. Aí eu acho muito importante, sempre falei isso aqui em casa, né? O que para mim é importante é deitar em paz e dormir em paz e acordar em paz com a minha consciência. As escolhas são baseadas nos valores. Exatamente. Né? A gente está falando de questões que envolvem ética, e ética, o princípio é a lei. Sim. Mas tem os acordos, né? Então, nós não estamos falando de moral só, né? Porque a moral envolve a diferença entre eu e você, né? O que é moral para mim pode não ser moral para você. Mas quando a gente fala de ética, nós estamos falando dos acordos. Então, se tem um código, se tem uma lei, é ela... mas eu não concordo. Eu não concordo com a lei tal. Vai lá, faz um projeto de lei, muda a lei, porque o caminho é esse. Não adianta só porque você não concorda você pular. Né? Eu não concordo com a quantidade de impostos que são cobradas, por isso que eu sonego imposto, por isso... A gente entende que realmente, né, é difícil ser honesto nesse sentido no Brasil, porque parece que você está dando metade do seu dinheiro ou mais para isso. Mas qual é o caminho mais correto, no sentido de correto, de estar em paz com o caminho? Então, não é, na verdade, sim, tá errado, não é certo a gente pagar tudo isso, não é justo, não é nem questão de certo, não é justo a gente pagar tudo isso. Mas se eu não construir o meu negócio, se eu não construir as minhas coisas pautadas naquilo que a lei está me subsidiando, eu vou perder também o que vem além disso daí. Os benefícios ontem, olha, eu vou te falar uma coisa, ontem escutei um podcast ontem que eu diria que todo mundo tinha que ouvir, eu até publiquei lá no meu Stories, que é um podcast dos sócios, e eles estavam falando sobre as leis trabalhistas, né? E ele chama Gilberto, esqueci o nome dele, gente, do político que foi lá, esqueci o nome agora. Mas ele colocou um negócio sobre o fundo de garantia que é a mais pura verdade. Ele falou assim, muitas pessoas entendem que o fundo de garantia é um direito nosso. E, na verdade, ele é uma obrigação. Por que ele é uma obrigação? Porque você é obrigada a contribuir, você, a empresa, né? A contribuir com um fundo que diz que é uma garantia para o futuro. Porém, essa contribuição tem que ser feita num único e exclusivo lugar, que é a Caixa Econômica Federal. Ou seja, esse benefício é de quem? É nosso, de verdade? Porque sabe quanto que é a porcentagem deles? Não, a porcentagem de... Por exemplo, se você pegar esse dinheiro e colocar na poupança, rende mais do que você deixar ali no fundo. Qualquer outro investimento, vai. Duas coisas o fundo de garantia nos diz, né? Nos diz que nós somos burros para cuidar do nosso próprio dinheiro, porque eu preciso ter um fundo de garantia para não passar a necessidade depois, e diz, né? E eu estou subsidiando o governo, porque é isso que eu estou fazendo. Eu crio um fundo de garantia, quem está cuidando desse fundo de garantia é o governo, emprestando para um monte de gente que ferra a nossa vida. Então, essa é a verdade, sabe? O que a gente pensa que é benefício
É malefício. Se a gente tivesse uma boa educação financeira, não precisaríamos de fundo de garantia, né? E na realidade, se a gente tivesse uma boa educação financeira, não haveriam tantas derrotas temporárias. Nós teríamos o nosso próprio fundo Teria exatamente uma questão de onde eu estou investindo, qual é o meu projeto, para onde eu vou, onde eu quero. Onde eu quero. Exatamente. Por isso que o capítulo ele traz esse olhar todo que ele falou, né? Sinto-me feliz por ter experimentado tantas derrotas. Elas tiveram por efeito me temperar com a coragem suficiente para empreender tarefas que nunca ousaria começar, mesmo que estivesse cercado de influências protetoras. A derrota é uma força destruidora apenas quando ela é aceita como um fracasso. Porém, quando a aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Olha que lindo isso. Poder olhar cada situação da nossa vida como uma bênção, como um aprendizado. E nós não estamos falando que não é para você sofrer com isso. Não, gente, eu me imagino perdendo tudo do dia para o outro, nisso. Né? Sim, não entra nisso. É difícil, né? A gente olhar para isso e falar que está tudo bem. Não está tudo bem, né? A gente Mas vai ficar tudo bem. Acolher, aí que tá, né? Não está tudo bem. O que eu faço com isso agora para ficar tudo bem? Porque se a gente fica no fracasso, nessa energia do fracasso, não vai dar certo, é uma porcaria, não tá legal, não adianta, não tô conseguindo, a gente não vai sair desse lugar, que é de vítima, né? Que é do reclamão e tudo mais. Mas ok, não tá tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Do o perdão, que eu estou fazendo, então, para isso? Eu acho que ele deixa bem claro aqui a questão do perdoar os inimigos, perdoar inclusive, né? a si, perdoar o passado, né? A gente tem que fazer esse movimento, que é aquilo que nós falamos ontem na live, né? Esse negócio de viver na culpa, né? Errou, bola para frente. Já foi, não adianta. Então, o que eu faço a partir de agora? Olha eu olho para isso. Exato. Como eu olho para isso e faço um movimento em prol, né, de um aprendizado disso. Não pode haver fracasso para o homem que continua a lutar, né? Que ele fala. E é exatamente isso. Aquela pessoa que está ali na lida, está no processo, vivenciando o processo, não há fracasso, gente. É esse o ponto que ele fala, né? São derrotas temporárias, lições aprendidas e não fracasso. Ai, muito bom, né? Olhar para isso dessa forma. Sim, sim, sim. O fracasso é o plano por meio do qual a natureza experimenta os predestinados e os prepara para o seu trabalho. O fracasso é o grande cadinho da natureza, no qual ela purifica o metal do coração humano, a fim de que possa ser posto à prova. Eu tinha colocado aqui também. O triunfo de cada homem parece ser quase na exata proporção dos obstáculos e dificuldades que ele tem na vida. Né? Aquela coisa, a gente colhe o que a gente planta, o que a gente está semeando, o caminho que a gente traça. É preciso ter coragem para considerar a derrota como um mal que vem para o bem. Né? E não um fracasso. E não um fracasso. Bem no finalzinho, quase no final da lição, ele fala: o medo e a admissão do fracasso são os laços que nos fazem ficar presos, encalhados em bancos de areia e em misérias. Podemos quebrar esses laços? Não, devemos antes obter vantagem deles e fazê-los servir como rebocadores para nos conduzirem à praia, se observarmos e aproveitarmos a lição. Que ele fala, que as pessoas querem apagar, né? Tipo, que fica para mim disso daqui é que as pessoas querem pegar essa derrota temporária, esse momento ruim da vida, e jogar assim, tipo, né? Descartar. Negar. Negar, né? Negar que ela faz parte, não dá, gente. Por isso que tem gente que fala tanto assim, né? Gente, valoriza as suas raízes, né? Valoriza de onde você veio, a sua história. Sim, e isso é muito importante. O olhar sistêmico, que é o trabalho, a gente fala muito sobre isso. Não negue a sua história, não negue de onde vem tudo isso, porque ela faz parte de quem você é. E quanto mais você nega, fazendo de conta que ela não existe, mais atracada em você ela vai estar. Então, se você ficar naquela situação
da dor que foi vivida lá, mas você ficar negando essa dor, você vai viver a dor agora. Bert Uma fala hora muito vai isso. doer. Se você não aprender com uma Então, derrota, você vai assim, o aprender que com a a gente segunda. reconheça a sua trajetória, reconheça tudo que você viveu, reconheça tudo que te traz até onde você está. É essa a grande questão. Reconhecer tudo isso é dar lugar para isso, porque isso faz parte de quem você é agora. E isso é incrível. As E chances que a também, vida tem é exatamente quando você consegue valorizar tudo isso. Fala, cara, isso tudo faz parte. Mesmo que eu estou indo para um trabalho diferente, o que eu vivi até agora no meu trabalho vai fazer parte desse novo, de alguma maneira. e se a derrota está sendo repetida, Greta, né? Se a gente está batendo na mesma tecla, provavelmente nós não estamos olhando todos os pontos que Tudo que eu envolvem tenho que essa aprender. derrota, né? Então, porque aqui ele até fala um negócio de mudar de cenário, né? Porque assim, às vezes a pessoa está achando que a profissão é o problema. E que o que levou foi a falta de competência, vamos pensar assim. Aí ela vai lá, estuda, continua cometendo. Então, talvez a gente não consiga fazer isso mesmo de cara, né? Olhar para todos os lados. Aí entra muito essa questão sistêmica mesmo, né? Entra muito esse Sim. negócio do holístico. Né? Nada nessa vida tem uma única perspectiva, não tem um único lado, a gente precisa olhar tudo, quais são os influenciadores, os fatores. Então, Eu gostei muito desse capítulo. isso é muito importante também, né, gente? Porque, olha, não sei você, mas eu gosto muito de conversar com as pessoas, e de fora, sabe? De fora que eu falo é assim, que não é psicólogo, que não tá Sim, não outras é áreas, outra forma de olhar. Eu adoro fazer porque isso. isso ajuda muito também a gente a olhar Sim, para a sim. questão, né? Os cafés das mentorias, né? A gente sempre faz, escolhe uma pessoa que não tem nada a ver com você, sabe? Que não tem a tua área. Porque, meu, é tanto aprendizado que isso traz. A maneira que o outro lidou e como você pode colocar esse olhar no seu negócio. É muito engrandecedor, é muito aprendizado, é muito legal fazer isso, né? E não ficar só no meio, né? Isso é muito legal. Aqui a gente já está finalizando, viu, gente? Aqui agradecemos a derrota que os homens chamam fracasso, porque se pudermos sobreviver a ela, encontraremos uma oportunidade para provar nossa capacidade para atingir o auge das realizações no campo profissional que a gente escolher. Olha isso, Exatamente. né? E Ninguém não tem o direito julgue o de homem falar que a por gente é suas fracassado. derrotas, né? Exato. Eu Não achei muito legal esse julgue finalzinho. as pessoas pelas suas derrotas, porque a gente até comentou, né, do negócio do Roberto Carlos, e eu vou voltar a falar aqui, né, que às vezes a gente vê a pessoa fazer as coisas a vida inteira daquele jeito, como exemplo, não que ele tenha essa obrigação, né? Não. Mas é uma pessoa, a hora que ela erra, e que eu nem sei se é erro, E nem eu. faz uma Exatamente. Eu não coisa, vejo como né? erro também, não. Faz uma coisa, é porque saiu Ah, ele teve um comportamento que não é comum a ele, então acho que isso foi visto como uma coisa gente. muito, né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas transformam a derrota num ponto central de todas as coisas, né? Eu acho que um Ou ponto importante é quem somos nós para julgar. primeiro vista o sapato alheio, né? Sabe? Então a gente não está aqui para ajudar, julgar, a gente não está aqui para apontar dedo, nem nada disso. Nós estamos na vida para a gente também olhar para o que é nosso, sabe? Se colocar no lugar dos outros e não ficar julgando. O povo gosta tanto de julgar. Não, gente, para que isso? Sabe? A lição sobre o fracasso, ela traz um olhar muito de esperança, de coragem, de Exatamente. você é capaz sabe, assim, de você ter aí essa certeza de que as De aprendizagens não vêm ter com as derrotas vergonha, e não tenha de não ter vergonha de você vergonha das derrotas, das entendeu? derrotas. É você reconhecer que essas derrotas fazem parte de quem é você no caminho. Eu gostei muito desse. Falei para você, ontem eu li o capítulo assim, cara, que gostoso, sabe? Eu achei assim, eu gostei do capítulo, achei o capítulo
enriquecedor, assim, de tudo nesse sentido, de como a vida é um ciclo de alegrias, de altos e baixos, e como a gente pode olhar para tudo isso e falar, faz parte. E que Não é exemplos, fracassar. e que exemplos são exemplos, não são moldes, né? As Sim. pessoas, elas... por isso que eu não gosto desse negócio assim, ó. 7 passos para você, né? Por exemplo, aqui, Não é tudo 16 assim, leis né? do triunfo. Tá aqui, 16 leis Tá do triunfo. aqui. Mas ele deixa muito claro, né, que são coisas que a gente vai fazendo de acordo com as nossas Com os habilidades, processos, né? com os nossos processos. Então, a adaptação, ela é muito importante, né? Não tem uma armadura que sirva em todo mundo, né? Não tem um jeito único de não ser derrotado ou de ter triunfo. Então, isso é muito importante. Encontre o seu, né? Faz esse movimento para você descobrir qual que é a sua forma de triunfar dentro desses princípios aqui que ajudaram ele a triunfar. Exatamente. Vamos fechar? Tem uma frase que a gente só tem mais 2, 3 minutos aí, ó. Não podemos deter a roda do destino, mas podemos modificar as desgraças que ela nos traz, lembrando-nos de que se conservarmos a fé e agirmos honestamente, da melhor maneira, a bonança virá depois. Tão certo como a noite sucede o dia. Muito bem. Demais, cara. Agora nós vamos para a 15ª lição, que é sobre Tolerância. Yes. Daqui 15 dias, tá, daqui gente? 15 Semana dias. que vem isso. não teremos live. Semana que vem não teremos live, mas na quarta-feira que vem estaremos falando sobre tolerância. Muito obrigada, gente. Obrigada, valeu. Então, gente, beijo. Um beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Valeu, obrigada. Deixa eu desligar aqui.